bom dia a todos, feliz sábados a todos que estão aqui. E para nós é uma alegria, nesta manhã, poder dar início à classe de estudos sobre a saúde. E estamos felizes que nessa manhã nós temos o Dr. Rogério, né? Ele é o diretor de saúde aqui da Granja Viana, né? Ele vai estar dirigindo esses primeiros estudos aqui na classe, né, na Granja Viana. Nós temos o ancião aqui, o André Ito, nosso amigo, que também estará nos apoiando aqui na classe. Bom dia a todos, bom dia os que estão assistindo pela internet, pelas redes sociais, bom dia os que estão aqui presentes. Eu estudo sobre saúde, eu estudo aprofundado sobre a Bíblia também, né? Às vezes a gente vê, eu já vi vários milagres acontecendo, e isso não me converteu, mas o que converteu foi a palavra. E o tema da saúde está na Bíblia, e é um tema esquecido, e é muito importante, muito relevante para os nossos dias atuais. Eu vou passar a palavra aqui para o Dr. Rogério e vamos conhecer os participantes que são os mais importantes aqui da classe, tá bom? Passo a palavra ao Dr. Rogério. Ok, então vamos... Passa só o microfone, que vocês não vão ver, mas vão ouvir aqui a voz das pessoas que estão aqui nos acompanhando. Você? Bom dia, eu sou Estela. Estela. Bom dia, eu sou Gustavo. Gustavo. Bom dia, eu sou a Graziela. Graziela. Feliz sábado, meu nome é Davi. Davi. Bom dia, eu sou o Júnior. Júnior. Bom dia, Nadjane. Nadjane. E você que está nos assistindo, eu vou convidá-los para a gente fazer uma prece a Deus e vamos iniciar em seguida o nosso estudo. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós agradecemos o privilégio que temos de trabalhar para Ti e de Te conhecer. Te agradecemos a Tua revelação. Agora que vamos aprender um pouquinho e estudar sobre o nosso corpo, a forma com que o Senhor nos formou, nos criou, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, abre o nosso entendimento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, você deve estar percebendo que eu estou aqui com uma camisa aqui escrito Clube Vida e Saúde. Aqui é uma escola de bons hábitos, uma escola de como você cuidar bem da sua saúde, em todos os aspectos. O aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto espiritual e o aspecto social também. Então, nós dependemos de que todos esses aspectos estejam bem para que nós tenhamos bem-estar. E uma das coisas assim fundamentais, eu sei que a saúde, todo mundo conhece da saúde, todo mundo tem conceitos de saúde, a informação está disponível na internet e em vários vídeos, mas a grande dificuldade é de como fazer, de como praticar, de como se alimentar bem, de como se exercitar bem. E é importante o conhecimento. E eu quero convidar vocês a refletir hoje sobre o aparelho respiratório, a fisiologia respiratória. E a ciência, ela tem muito a nos ensinar. A ciência é um dos fundamentos das nossas crenças. Nós acreditamos na ciência, nós acreditamos na fisiologia. Aliás, quando eu estudei medicina, o livro de fisiologia, o Guyton, um dos mais... o livro-texto para a maioria das faculdades na área de saúde, foi o que eu mais gostei. E esse é um capítulo que me chama muito a atenção. Fisiologia respiratória. Você vai perceber que essa aula não fui eu que fiz, de um professor universitário de uma universidade do Rio de Janeiro, e no processo de respiração tem muita coisa envolvida. E eu quero convidar você que está aqui, você que está presente também, a fazer, você está respirando, você está pensando que você tem que respirar agora que eu falei talvez, mas enquanto eu não falava, você estava pensando que você tinha que respirar, se parasse ia morrer? Não, né? Por quê?
porque isso acontece de forma natural, espontânea, mas acontece de forma programada também. Se eu falar para você e me acompanhem aqui, vamos encher o pulmão de ar o máximo que você conseguir quando eu contar 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Prende. Agora solta tudo até o máximo. Ok, agora volta ao normal. Então, nós fizemos uma coisa programada. E você vai ver aqui que isso daí é muito diferente de uma respiração normal. Nós temos a capacidade, esses movimentos que a gente fez, isso se chama ventilação. Na realidade, tecnicamente, não se chama respiração, se chama ventilação. Ventilação é mecânica, é a mecânica do ar entrar e sair. Respiração é a troca gasosa com o meio externo e a troca gasosa que ocorre dentro dos nossos alvéolos para que o oxigênio entre para o sangue e o gás carbônico saia, e a troca gasosa lá na pontinha, na célula, em que a célula joga para fora o gás carbônico como excreção e o oxigênio entre para dentro da célula, que é a necessidade maior dela. A oxigenação é uma coisa, é a coisa mais urgente que tem no nosso corpo. É a maior necessidade nossa. Nada é mais urgente do que respirar. Todas as outras coisas são menos importantes do que a respiração. Aqui vocês podem ver na tela uma representação do ambiente externo, do nosso coração. Isso que está em vermelho é a circulação arterial e o que está em azul é a circulação venosa. O que acontece com o sangue vermelho arterial? Ele é oxigenado, então ele vem para os nossos pulmões, ele entra, nós vamos entender melhor como, ele vem através das artérias, das veias pulmonares, e depois ele vai através das artérias, da artéria aorta, e ele vai para os tecidos, e ele serve às células, volta como um sangue venoso, aí ele deixa o oxigênio, recebe o gás carbônico, volta depois é bombeado para os pulmões, onde ele vai ter essa renovação de deixar o gás carbônico e receber o oxigênio, se tornando vermelhinho para distribuir de novo. Então, o sangue arterial, de fato, ele é mais avermelhado, e o sangue venoso, que tem CO2, ele é mais vinho, ele é mais escuro. É assim mesmo que está representado aqui, e é o que acontece realmente no nosso corpo. Existem esses transportes, e eu quero fazer você refletir um pouquinho no caminho que passa, né? Então, o nosso tem um sistema condutor, ele passa pelas narinas, e ali o ideal, né, pode passar pela boca também, mas ali ele tem melhores filtros para umedecer, aquecer e filtrar o ar, né? Ele aumenta a umidade quando nós estamos bem hidratados, o oxigênio ele é umedecido e ele é aquecido, né? Ou até um pouco resfriado, se você está respirando um ar muito quente. Ele precisa chegar a uma temperatura de 37 graus lá nos alvéolos pulmonares. Esses são os nossos pulmões. Preste atenção. A caixa torácica, palpa aí em você mesmo a sua costela, a última costela que você tem. Muito bem. Os pulmões, eles não ficam exatamente aqui embaixo, uns 2, 3 centímetros acima disso. O seu antepenúltimo arco costal é onde está o pulmão. E ele fica aqui, ó, direito e esquerdo. Até esse espaço aqui não é tão grande assim, né? Agora, imagina que aqui embaixo nós temos os músculos respiratórios, mas antes eu quero mostrar isso aqui. Nós precisamos de uma carga muito grande de oxigênio para viver.
sobreviver. E essa entrada do oxigênio tem que ser muito rápida e absorvido muito rápido pela célula. E como que nós, só colocando o oxigênio aqui, se isso fosse apenas como se fosse uma vasilha, como que o ar ia ser absorvido? Como que o oxigênio ia ser absorvido tão rapidamente para entrar no nosso sangue? Seria impossível, porque imaginam se fosse uma vasilha, o oxigênio que tivesse no meio aqui, ele ia demorar muito para ser absorvido. Só na periferia da vasilha que haveria essa troca. Então, existe essa árvore brônquica que você imagina assim, cachos de uva, em que as uvas são alvéolos extremamente delicados, e em cada alvéolo existem os capilares pulmonares, que é através dessa união entre a parede do alvéolo e dos vasos que o oxigênio e o gás carbônico vão transitar para serem eliminados ou absorvidos. E isso é uma trama extremamente delicada, sensível e extensa. Imagina dois jarros desse tamanho. Se eu fosse abrir e fazer uma superfície de troca, ela seria mais ou menos isso aqui, certo? Seria uns 30 centímetros por 30 centímetros, mais ou menos, 30 centímetros quadrados. Mas quando esse volume de alvéolos, se a gente fosse abrir cada alvéolo e emendar um no outro, daria uma superfície maior do que uma quadra de tênis, superfície de troca. Então, olha a beleza, a complexidade disso. E esse sistema, para que haja troca e para que ele caiba tudo nesse espaço tão pequeno aqui, ele precisa ser extremamente delicado, extremamente fininho. Cada alvéolo é extremamente fino e delicado. E se ele é tão delicado, é muito fácil dele ser colabado, dele colar na hora que você expira. E isso não acontece por várias razões. Aqui está a amostra de como ele como esses cachos, como esses alvéolos, né, esses cachos de uva são recobertos por vasos sanguíneos para que essa troca seja feita. É muito interessante que a sustentação se dá por um líquido que fica, que a gente chama de surfactante, que ele não permite que as paredes se colem, e também por um ar residual que fica sempre no pulmão. E aí se dá a troca. Olha que coisa delicada, que através dessa parede entre o endotélio do vaso e a parede do alvéolo, que o oxigênio e o gás carbônico transitam para haver as trocas. Mas eu queria que você prestasse atenção. Existem os músculos respiratórios que ajudam na mecânica da ventilação, que são os músculos intercostais, os músculos abdominais e principalmente o diafragma. É um músculo que separa o tórax do abdômen e que ele é muito importante, é assim, o mais importante da ventilação. Quando ele abaixa, ele causa uma pressão negativa no tórax, e aí o ar entra. Quando ele é comprimido, quando você murcha a barriga para mostrar que está elegante, você comprime o diafragma, e aí você expira, né? Quando você inspira, aí você tem que puxar ele para baixo, aí a barriguinha aparece mais, e aí o ar entra. É importante você entender que a compressão desse gás, do oxigênio, ele leva a pressão de oxigênio no sangue. E quando
você tem uma pressão muito baixa de oxigênio, os nossos tecidos sentem muita falta, especialmente o cérebro. Se a oxigenação cai muito, o cérebro desliga. Você começa a ver as coisas escuras e não consegue mais realizar suas tarefas. Tanto a glicose quanto o oxigênio, se estão baixos no cérebro, ele tem um sistema de desligar. É como quando falta energia num equipamento eletrônico. Acabou a energia, ele desliga. Então o cérebro funciona assim, com oxigênio. E interessante que tem um fluido na pleura também. Entre o pulmão e a caixa torácica tem duas membranas, duas pleuras, e elas têm um líquido, só que esse líquido promove aderência. Elas ficam muito próximas uma da outra. Agora, no alvéolo, ele não promove aderência, ele promove um deslizamento, evita o colabamento. Muito bem, por que eu quero mostrar isso para vocês? Eu quero mostrar que nós temos vários volumes respiratórios. Observe esse gráfico aqui. Nós, quando eu estou falando normal com vocês, e eu estou respirando, inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Esse volume de ar que ele é aproximadamente meio litro, 500 ml. Porém, aquele exercício que a gente fez no início de respirar fundo, eu consigo colocar aqui 3 litros e 200 ml aproximadamente, com a respiração profunda. Então, se eu estou com 500 no normal, encho o peito de ar, mais 3.200, vai 3.700. Se eu expiro profundamente, não uma respiração normal, mas expiro profundamente, eu consigo pôr para fora esses 3.700 mais 1.100. Entendeu? Mais 1.100. Então, eu consigo... Agora, tem um volume aqui que eu consigo expelir. Eu posso ir, mas não consigo. Ainda vai ficar 1 litro e 100, 1 litro e 200. Esse litro, ele é para manter a estrutura do alvéolo. Ele é para manter ele ali. Vocês já perceberam que a vida está muito ligada à respiração? Em vários idiomas, em português, quando a gente faz esse movimento de uma forma abrupta, é que agora, depois do Covid, a gente, quando espirra, todo mundo fica com medo, né? Mas, quando a gente faz esse movimento, quando a gente espirra, atim, o que as pessoas falam? Saúde, não é isso? Em português, em vários idiomas, quando a pessoa espirra, as pessoas dizem saúde, ou viva, ou Deus conserve sua vida. Em cada idioma tem uma frase, alguma coisa que as pessoas... Por que as pessoas falam isso? Porque a respiração está ligada à vida, ao conceito de vida. E se a pessoa... Existe aquele temor histórico, né, de que se a pessoa expira tanto e sai todo o ar, sai a vida e a pessoa morre. Então, por isso que quando você espirra, as pessoas falam saúde ou viva. Por quê? Que não saia todo o ar e você não morra ali naquela hora. Por quê? Porque a vida está ligada à respiração. Ela está ligada. E de todos os sinais clínicos que são importantes, a pressão sanguínea, sinais vitais que nós chamamos, o pulso, a frequência cardíaca, a frequência respiratória é que mais alerta o médico, especialmente depois da Covid. A gente fica olhando. Por quê? Porque tem a frequência normal. Qual a frequência normal de uma pessoa respirar? 12 a 16 incursões respiratórias por minuto. Quando a pessoa tem uma pneumonia, um Covid, uma enfermidade até, às vezes, encefálica, ela
ou para, ou diminui a sua frequência respiratória, e aí a gente fica assustado, dizendo, ela vai parar de respirar, ela vai morrer. A gente fica contando, ou ela acelera a velocidade de respiração. Então, quando ela passa de 22 incursões por minuto, a gente já começa a taquipneia. A pessoa está cansada, está igual o cachorrinho. Isso preocupa, porque uma hora os músculos ventilatórios eles entram em colapso, eles não conseguem manter essa frequência tão elevada e a pessoa para de respirar ou precisa de um tubo, de um ventilador mecânico, porque ela não consegue mais fazer isso. Se eu tenho uma doença na metade dos meus pulmões, é como se eu tivesse um pulmão só. Existe uma reserva funcional, que vocês podem ver aqui. Só que, quando a doença pulmonar se alastra muito, essa reserva funcional ela não é suficiente para manter a vida, para manter a oxigenação dos tecidos. E aí eu preciso enriquecer com oxigênio ou levar ele para um ventilador para que essa mecânica seja feita. É muito importante esse aspecto, e eu queria falar um pouquinho da troca gasosa, e eu acho espetacular isso, como que o oxigênio ele chega, o sangue oxigenado chega, e como que ele é trocado. O oxigênio entra para os tecidos e volta ao gás carbônico. Isso é extremamente dinâmico, preciso e extremamente sensível para o nosso corpo. O último mecanismo que eu quero mostrar para vocês, está no final da apresentação, mas eu não vou falar tanto, mas é um sistema bioquímico extremamente sensível. E nós temos no nosso corpo quimiorreceptores, nervos e sensores químicos em várias partes do nosso corpo, nos vasos do nosso corpo, na carótida, nos nervos, para detectar alteração no pH, que o pH do nosso sangue é extremamente sensível à mudança. Quando tem muito gás carbônico, ele fica ácido, e quando tem pouco gás carbônico, ele fica alcalino. Então, ele é quimiorreceptores ao pH, quimiorreceptores à pressão de oxigênio e quimiorreceptores sensíveis à pressão de gás carbônico. E o que acontece? Quando o gás carbônico está muito alto, ele avisa para o cérebro que precisa aumentar a velocidade, a frequência respiratória. Você não precisa ajustar isso conscientemente. O seu corpo faz a autorregulação. Por que quando as pessoas querem morrer, ou estão numa situação de depressão muito grande, elas se enforcam e não param simplesmente de respirar? Porque é impossível você parar de respirar até morrer, porque esses quimiorreceptores, ou quando elas estão afogadas embaixo da água, elas acabam se afogando porque o CO2 vai aumentando, esse quimiorreceptor manda uma ordem para o cérebro, respira, e nem que você não queira, você vai respirar. Se está debaixo d'água, vai encher de água. Se você estiver aqui e disser, eu quero morrer, não vou mais respirar, não vai acontecer isso, porque o cérebro vai dizer, vai respirar sim, e você vai respirar, mesmo sem querer, porque existe essa regulação da frequência, e existem esses receptores. Isso, amigo, é ciência. Eu posso provar esse sistema. Qualquer fisiologista pode provar que isso existe. Esses quimiorreceptores, eles estão localizados na nossa ponte, no bulbo encefálico. Você vai ver esse detector. Aliás, o homem descobriu e fez sensores semelhantes a esses. Quando você dosa a sua saturação no dedo, num saturímetro, ou quando faz um exame de gasometria, esses sensores que existem no nosso corpo são feitos em laboratório também para medir a quantidade de oxigênio, de gás carbônico e avaliar como é que está a sua respiração, sua oxigenação, o pH. Quando nós fazemos exercício, nós aumentamos
a atividade celular. E quando aumentamos a atividade celular, o músculo precisa de muito mais oxigênio. E ele expele muito mais gás carbônico. O que acontece quando a gente corre? O que acontece? O que acontece com nossa frequência respiratória? Ela aumenta. Agora, você fica pensando, bom, agora eu estou caminhando muito rápido, de 16 eu preciso passar para 23? Não é você que fala isso. Você fica pensando quanto está a sua pressão de oxigênio lá? Não. Os quimiorreceptores, a autorregulação vai dizendo, agora tem que aumentar para 28, agora tem que aumentar para 32. E você simplesmente vai. E você vai obedecer, o seu cérebro vai regulando isso. Então, isto é ciência, isso é comprovável, isto é vida. E a autorregulação do sistema respiratório. Agora, eu pergunto para você, sinceramente, você acredita que toda a complexidade desse sistema, que alguns de vocês talvez não conseguiu acompanhar ou aprender tudo, você acha que isso pode vir por acaso? Você acha que, do nada, sem nenhum planejamento, tanto interno quanto externo, porque eu não podia aqui ficar muito tempo falando de que a concentração de oxigênio que tem na natureza, a pressão que tem na natureza, se fosse um pouquinho mais alta, arrebentava os alvéolos. Se fosse um pouco mais baixa, não ia ser suficiente para entrar. Se a concentração aqui no meio externo fosse um pouco mais baixa de oxigênio, não ia adiantar todo esse sistema. A gente sabe quando a gente viaja para países mais altos ou cidades mais altas, a dificuldade que nós temos de respirar lá. Então, todo esse arranjo, tanto do nosso corpo, tanto dos quimiorreceptores, quanto da atmosfera, isso aconteceu, todo esse ajuste, por acaso. Se você acredita por acaso, eu respeito. Mas nós somos criacionistas, nós cremos que um Criador inteligente planejou esses ajustes detalhadamente, esses ajustes extremamente sensíveis, para que a vida ocorresse no nosso planeta e ela fosse um dom para mim e para você. Respeitamos a interpretação daquelas pessoas que dizem que foi ao acaso, que as coisas aconteceram sem nenhum planejamento, sem nenhum planejador, e esses ajustes tão delicados e finos aconteceram do nada, né? Ao acaso. Porém, uma coisa precisa ficar bem clara. Uma coisa é o fato de que para exercer fé na Bíblia e exercer fé num Criador, eu preciso de fé. E isso é fato, porque eu também não consigo provar Deus e não consigo trazer Ele aqui e Ele se apresentar para você e dizer, olha, eu crio e eu faço isso. Então, existe necessidade de fé, sim. Mas você precisa reconhecer também que para crer que o universo, o mundo e a máquina humana e a atmosfera, elas foram formadas ao acaso, também precisa de fé. Então, quando você diz assim, eu não tenho fé, por isso que eu não creio em Deus, eu diria para você que você tem fé no acaso. Tem uma fé em que o acaso pode fazer coisas que o meu Deus, o Deus que eu creio, faz. Então, se o acaso para aqueles que creem no acaso, ele é tão poderoso quanto o Deus daqueles que creem num Deus criador. Então, a fé no acaso ou a fé em um Deus criador. Não existe meio termo, não existe opção diferente. Ou temos fé no acaso, o acaso fez todas essas coisas, ele planejou tudo, as coisas aconteceram por acaso, ou existe um Deus criador. Eu decidi colocar minha fé em um Deus criador, que ele se revela. E ele se revela na Bíblia. Eu vou pedir ajuda aqui para me trazer a Bíblia aqui, e eu vou
convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis 2:7. Eu sei que falando esse texto fora do... já está aqui. Sem toda essa explicação, tem muitas pessoas que não levam e preferem dizer que não creem na palavra de Deus, mas a Bíblia não descreve com tanta riqueza de detalhe, mas ela fala exatamente isso que está aqui, Gênesis 2, capítulo 2, primeiro livro da Bíblia, verso 7, vai dizer: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus formou o homem do pó da terra, soprou o ar, o fôlego da vida, aquilo que nos mantém vivos até hoje, a ciência comprova isso, e ele se tornou alma vivente. Naquele momento, todo esse sistema complexo, ele foi em um momento posto a funcionar. É muito difícil imaginar como que todo esse sistema foi sendo colocado a funcionar através de milênios, de anos, porque ele precisa de tudo isso para funcionar. E se falta alguma coisa, se faltasse somente a membrana, o líquido surfactante, nada disso funcionaria. E como que tudo isso foi se desenvolvendo junto ao longo de tanto tempo, se não como uma reação em cadeia que, se falta uma substância apenas, nada funciona. A minha confiança, a minha fé é de que isso foi posto tudo de uma vez para funcionar através de um Deus Criador. E acho interessante que a Bíblia também, em Eclesiastes 12, capítulo 7, ela fala como que isso se reverte, como que esse processo de criação e de funcionamento, ele deixa de existir. Do mesmo jeito que o pó da terra, mais o fôlego da vida, torna o homem alma vivente, em Eclesiastes 12, capítulo 7, verso 7, nós vamos ver ali que esse mecanismo realmente se interrompe, e o que acontece é exatamente isso que está aqui. O Salomão, ele que escreveu esse livro, e ele eu falei Provérbios? Não, Eclesiastes, certo? Isso, eu abri errado. 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, assim, do mesmo jeito que Deus soprou o fôlego da vida, e aquele boneco de barro virou alma vivente, quando morremos, aquele poder de Deus que trouxe a existência, ele volta para Deus, e esse corpo, ele volta a ser pó. Depois de algum tempo, na sepultura, você vai perceber que volta a ser pó, né? Então, e a Bíblia também traz outros textos mostrando a nossa fragilidade, dizendo que o ser humano, que a vida é como um sopro, e que ela passa, e a gente volta a ser pó, volta a um estado de inconsciência como nós éramos antes de existirmos. Antes de existirmos, nós não tínhamos consciência. E depois que Deus retira, através de um processo de envelhecimento natural, nós perdemos a vida. É claro que Deus tem poder para retomar ou para dar a vida, mas é um processo natural. E através desse processo nós perdemos a vida, esse poder de Deus volta para ele, o corpo volta para o pó, e do mesmo jeito que antes de existir não tínhamos consciência, deixamos de ter consciência quando morremos. É isso que a Bíblia ensina. E que fazer para ter uma vida feliz e saudável? Nós precisamos cuidar bem do corpo. E talvez você não tenha necessidade.
se atentado ainda à necessidade e à importância da respiração na sua vida. Porque a gente pensa que tem conta de luz para pagar, que a gasolina subiu, que as coisas estão ficando mais caras. E a bênção maior é que ainda não inventaram imposto para respirar. Eu sei, é capaz que daqui a pouco exista isso, mas ainda é de graça. Ainda é de graça a respiração. Ainda a água vendida já existe, mas o ar a gente consegue de graça. E é um dom de Deus você poder, a sua maior necessidade, ser de graça, respirar. Agora, você e eu podemos usar melhor esse dom. Se nós ficamos sedentários, por exemplo, e eu já estou abrindo para a próxima semana, nós ficamos aí com esses 500 ml. Mas eu posso ter, através do exercício físico, de uma postura correta, eu posso ter muito mais oxigênio no meu corpo. Eu posso ter um sangue muito mais saudável, respirando bem. Por outro lado, se eu fico sentado, assistindo ou trabalhando muito tempo, mal colocado na cadeira, curvado, eu inspiro muito pouco oxigênio, eu tenho um sangue acidificado, um sangue ruim, que atrapalha o meu raciocínio e a minha produção, o funcionamento do meu corpo, com a maior necessidade que existe. Deus nos deu o oxigênio e ele é de graça. Deus nos dá a sua graça. E a sua graça é o maior poder disponível para nós. Do mesmo jeito que o oxigênio é a maior necessidade que nós temos, a graça de Deus espiritualmente é a maior necessidade que nós temos. Ela nos mantém vivos espiritualmente. O oxigênio nos mantém vivo fisicamente. E eu quero estimular você, a semana que vem, estar conosco, conhecer mais da palavra de Deus, se exercitar, aproveitar melhor o oxigênio disponível de graça para você, aproveitar mais da palavra de Deus, aproveitar mais, ler a palavra de Deus, porque a sua fé em Deus aumenta quando você estuda a palavra dele. Quero desafiar você agora, ao finalizar, a se inscrever no curso 8 remédios. Nós vamos disponibilizar ao final aqui da live esse link para você fazer a lição que nós falamos, que é a primeira lição. E você vai entrar ali na plataforma da Novo Tempo, vai se inscrever nos 8 remédios e vai fazer a primeira lição. Tá bom, Janaína? Eu sei que você está me vendo aí. Abre ali os 8 remédios e se liga ali e faz a sua primeira lição. Sábado que vem, nós vamos falar do exercício físico e vamos continuar tirando lições da ciência, daquilo que é comprovável, vamos continuar aumentando a nossa fé em um Deus Criador e vamos falar sobre o exercício físico. Até lá, quero estar com vocês e se tiver alguma dúvida, estou aberto, pode colocar no chat ou podemos conversar aqui um pouquinho sobre alguma dúvida, tá bom? Então, estaremos aí no próximo sábado. Um abraço. Alguma dúvida? Foi muito bom o estudo, né? Durante a palestra aqui, eu estava aqui pensando, né? A questão da importância do exercício físico, como você disse, a gente tem a oportunidade de ter mais oxigênio, né? E aí, assim, brevemente, a asma é um problema de saúde, né? Onde o indivíduo ele tem aquela dificuldade de se respirar, né? Uhum. Pode falar brevemente um pouquinho Claro. o que melhorar em relação à asma? Se conseguir voltar lá para aquela árvore, se não conseguir, vocês mesmos vão lembrar ali daquele cacho de uva. Muito obrigado. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Ele não está me obedecendo agora. Mas aqui,
aqui está simbolizando o pulmão. Se conseguir me liberar aqui para voltar, isso. Então, quando se a gente pensa é que eu estou passando rápido, ele não está conseguindo ir comigo. Mas vamos pensar aqui nesse cacho de uva aqui, e ele nesse cachinho de uva que vocês vão ver aqui agora, calma aí. Isso. Então, o que acontece aqui? Isso é um alvéolo pulmonar, né? E aqui são os bronquíolos terminais. Tem o brônquio fonte, é o bronco maior, aí vem os bronquíolos. E aqui vai dar para os alvéolos. Isso é feito e tem uma musculatura que mantém ele mais, quando ela se relaxa, ele mais dilatado, e quando ela se contrai, ele fica mais fino. E aí o ar, quando ele fica muito fininho, o ar passa com dificuldade. E quando ele passa com dificuldade, eu digo que ele passa assoviando. Então, mesmo você respirando, ele não chega no alvéolo. Por quê? Porque esse caninho, esse talo da uva, ele está tão fininho que ele não consegue passar, e ele passa assoviando. O pessoal diz que está com chiado de gato no peito. Para o médico, isso se chama sibilando. É sinal de que essa musculatura está muito fina, muito constrita, e a passagem está difícil do ar. Quando o ar passa com dificuldade, isso pode acontecer por causa de alergias ou por causa de doenças inflamatórias, de infecção aqui nos alvéolos ou nesses bronquíolos. Quando ele está inflamado, ele contrai e diminui a passagem de oxigênio. O que fazer para evitar isso? Naturalmente, o melhor exercício, o melhor para evitar isso é exercício. Eu tive bronquite na infância. Na idade do Davi aí, quantos anos você tem, Davi? 13 anos? Então, mais novo do que o Davi ainda. Eu precisei ser internado, porque não conseguia oxigenar o meu sangue, eu precisei ficar tomando remédios para dilatar esses brônquios aqui. E aí eu comecei a fazer atividade física, porque o médico recomendou isso lá. Eu comecei com natação, corrida, jogar futebol. Eu comecei a fazer atividade por causa da bronquite. Isso me ajudou muito. Eu nunca mais tive crises. Tive algumas, fui melhorando, e depois de adolescente nunca mais tive crises. Por quê? Porque o exercício me ajudou. A alimentação ajuda, e o exercício ajuda a combater a doença pulmonar, a asma, a bronquite. E uma das coisas muito boas, eu recomendo para quem tem, é fazer natação. Natação, ele trabalha muito a musculatura respiratória, desenvolve muito a capacidade ventilatória e respiratória, e diminui muito esses sintomas da bronquite. Por outro lado, não tem coisa pior do que fumar, inspirar ar poluído, né, de qualidade ruim por muito tempo. E essa é uma razão porque eu também moro aqui em Granja Viana, e não lá no centro de São Paulo, onde eu trabalho. Por quê? Porque eu sei da importância de você respirar um ar melhor. E aqui, apesar da gente ter que enfrentar uma raposa e outras coisas mais, a gente consegue respirar um ar de melhor qualidade, e isso é saudável para o nosso sistema respiratório. Então, quando você descer a raposa e estiver engarrafado, você diz, vale a pena, porque lá tem um ar melhor do que lá embaixo. Ok? Vamos orar então? Você pode, Juliano, orar para a gente? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo presente maravilhoso, o dom da vida e o ar que respiramos, Senhor. Tu és a vida, Senhor, Tu és o nosso ar. Que possamos nos alimentar de Ti, Senhor, a cada dia. Abençoe todos que aqui estão, os que
estavam participando aqui, ouvindo. Que o Senhor abençoe todos que possam voltar aqui no próximo estudo, no próximo sábado. Que o Senhor abençoe o Dr. Rogério, continue dando sabedoria a ele, para que ele possa compartilhar dessas maravilhas que o Senhor criou em nós, Senhor. Nos dê um sábado feliz e nos prepare, Senhor, para estar aqui no próximo sábado. E nos prepare para o teu reino eterno também. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.